Eu comprei um PlayStation 3 em 2026, e nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês os pontos fortes e fracos desse console, e se vale a pena comprar um em 2026. Será que o GTA 6 vai sair pra esse console? É o que vamos descobrir no vídeo de hoje. Mas primeiro, roda a intro! O PlayStation 3 é um videogame lançado no ano de 2006, há exatamente 20 anos atrás. E tem uma biblioteca de mais de 1.500 jogos disponíveis para serem jogados. E hoje em dia você consegue encontrar um bem baratinho comparado ao seu lançamento. Eu paguei exatamente R$ 1.100 nesse PlayStation 3, que veio com 2 controles e já desbloqueado e pronto para ser usado. Mas se você procurar bem, você consegue encontrar vários PlayStation 3 por menos de R$ 1.000 ou até menos de R$ 900 hoje em dia. Então eu decidi fazer uma análise técnica e opinativa sobre esse videogame e dizer se vale a pena ou não ter um PlayStation 3 desbloqueado em 2026. Então vamos para o nosso primeiro tópico, que é... Muitos de vocês já devem estar acostumados com essa palavra graças ao PlayStation 2, simplesmente o console mais vendido e também o mais pirateado da história. Mas o desbloqueio do PlayStation 3 é ainda melhor do que do PlayStation 2. Atualmente o nível de desbloqueio já é bem avançado, sendo possível desbloquear o videogame através do próprio navegador do console, sem a necessidade de um computador ou pendrive externo para este processo. Assim, qualquer pessoa pode desbloquear o videogame de forma simples e rápida, além de que não é necessário pagar pelos jogos. Para alguns que já sabem, mas outros não, no PlayStation 3 existem diversas lojas paralelas e não oficiais que distribuem jogos de graça. Essas lojas são possíveis de serem baixadas através do próprio navegador do console. Essas lojas são feitas e administradas por outros fãs do PlayStation 3. Nessas lojas existem diversos jogos, incluindo jogos de PlayStation 3, PlayStation 2 e o lendário PlayStation 1. Até emuladores de outros jogos que foram desenvolvidos para o PlayStation 3. Como Super Nintendo e Mega Drive. Além disso, essas lojas oferecem ferramentas de customização e personalização do próprio console. Assim você pode deixar o PlayStation 3 do jeito que você gosta, seja ele todo original ou todo personalizado. E é claro que se já falamos das lojas, temos que falar dos jogos. E o próprio PlayStation 3 tem uma infinidade de jogos oficiais e não oficiais. Vamos começar pelos jogos oficiais. Logo de cara vamos começar com uma das franquias que os jogadores de PlayStation mais gostam, que é God of War. No PlayStation 3 é possível jogar God of War 1, 2 e 3, além do God of War Ghost of Sparta e God of War Ascensions. Agora, saindo da Grécia Antiga e indo diretamente para os Estados Unidos pós-apocalíptico, temos The Last of Us, um jogo de sobrevivência zumbi que conta a história de um contrabandista Joe e de uma garotinha chamada Ellie. Esses dois enfrentam uma aventura para atravessar os Estados Unidos em busca de um grupo sobrevivente chamado Os Vagalumes. Durante o caminho eles enfrentarão centenas de hordas de zumbi e bandidos mal encarados. Agora, deixando de lado os zumbis indo diretamente para a guerra, não podemos deixar de falar da trilogia Call of Duty Modern Warfare. A franquia Call of Duty já era bastante consolidada no PlayStation 2, porém foi durante a geração do PlayStation 3 que nasceu a franquia Call of Duty Modern Warfare. A história de Modern Warfare gira em torno de ataques terroristas e problemas diplomáticos entre governos mundiais, onde acompanhamos a história do Capitão Price e seu grupo especial chamado Task Force 141. Durante a história dessa franquia, um atentado terrorista cai sobre o colo dos Estados Unidos, culminando no mundo entrando em uma terceira guerra mundial. Agora, saindo da guerra e indo diretamente para as pistas de corrida, temos Gran Turismo 5 e Gran Turismo 6 como os dois melhores jogos de corrida do PlayStation 3. Como todo mundo já sabe, a franquia Gran Turismo é extremamente elogiada pelo realismo e pela sua fidelidade aos carros da vida real. E especialmente em Gran Turismo 6 existe uma seção inteira dedicada ao Ayrton Senna.
Até mesmo a intro desse jogo é uma homenagem ao Instituto Ayrton Senna. Certamente esse é um dos melhores jogos recomendados para as pessoas que gostam de adrenalina, customização e corridas em circuito fechado. Agora, saindo dos jogos cheios de adrenalina e indo para algo mais calmo, temos Minecraft. Para quem não sabe, o Minecraft foi lançado para o PlayStation 3 com uma interface completamente adaptada para os consoles. O jogo é um grande sandbox survival onde o objetivo do jogador é sobreviver e conseguir chegar até o portal do End e derrotar o dragão, assim libertando aquela dimensão. O jogo tem toda a liberdade criativa à disposição do jogador para ele construir o que ele quiser e quando quiser. Infelizmente o jogo não é mais atualizado desde 2018, na última atualização aquática. Porém, o jogo é 100% jogável e ainda vem com a opção de jogar em tela dividida e um tutorial extremamente simples e intuitivo para novos jogadores. Eu poderia ficar aqui até amanhã falando sobre os jogos do PlayStation 3, porém eu acho que isso já é o suficiente para provar que esse console tem jogos extremamente bons. Porém, não é só de jogo moderno que vive um homem. O PlayStation 3, sendo um console que já foi desbloqueado há vários anos, já teve vários emuladores que foram desenvolvidos ou portados para dentro dele. Se juntarmos toda a biblioteca do PlayStation 3 mais os emuladores, teríamos um total de mais de 5.000 jogos. Nem se uma pessoa vivesse por mais de 200 anos, ela teria tempo suficiente para jogar tudo isso. Os emuladores mais comuns de se encontrar são PlayStation 1, PlayStation 2, Super Nintendo, Nintendinho, Mega Drive, Master System, Game Boy, Nintendo 64, PSP, etc, etc. Então, se você gosta de jogos antigos ou quer reviver a nostalgia dos seus jogos da infância, o PlayStation 3 certamente é um videogame que vai te agradar. Até mesmo jogos de Atari. Porém, eu acho que ninguém liga para jogos de Atari. Ótimo, nós já falamos de tudo que é de bom no PlayStation 3, porém, tá na hora de falar dos podres desse console. E é nesse momento que o filho chora e a mãe não vê. E o nosso primeiro ponto negativo é que o PlayStation 3 é extremamente lento com a conexão à internet. Para você que pretende baixar um jogo como o GTA San Andreas do PlayStation 2, que pesa exatamente 4 GB, você levará 1 hora até 1 hora e meia. Óbvio, isso pode diminuir dependendo do tipo de conexão ou da velocidade que você usa, porém não deixa de ser um ponto extremamente negativo. E isso também se aplica à instalação dos jogos. Ou seja, se você pretende baixar algum jogo bastante pesado, como um GTA V, por exemplo, é melhor fazer outra coisa enquanto o jogo baixa, porque vai demorar bastante. O segundo ponto negativo do PlayStation 3 é que existem jogos que são impossíveis de ser platinados por causa dos servidores online. Existem alguns jogos que possuem servidores que são mantidos pela comunidade, porém é perigoso jogar online no PlayStation 3 usando ferramentas piratas. Mesmo que o banimento de contas no PlayStation 3 seja algo extremamente raro hoje em dia, sempre existe a possibilidade disso acontecer. Então, se você gosta de platinar jogos, é recomendado que tente ficar apenas nos jogos offline. O terceiro ponto negativo são os problemas de hardware e a manutenção cara. O PS3, sendo o console de 20 anos atrás, sofre de um problema bastante comum em videogames mais antigos: a falta de peças no mercado e o problema de hardware de fábrica. Esses problemas são extremamente raros de acontecer se o console for bem cuidado de forma certa. O problema mais famoso são as luzes da morte causadas pelo superaquecimento do sistema. Então, quanto menos peças no mercado, mais cara vai ficar a manutenção desse tipo de console. Então, cuide bem do seu PlayStation 3, pois as peças estão ficando cada vez mais escassas com o passar dos anos. Pois, dependendo do problema, uma manutenção pode chegar a mais de R$400. Agora que já falamos dos pontos positivos e pontos negativos, vamos para o veredito final. E a pergunta que não quer calar é: vale a pena comprar um PlayStation 3 em 2026? E a resposta é: sim, vale muito a pena. Não pelo poder gráfico em 2026, mas pela biblioteca histórica que ele preserva e pela liberdade que o desbloqueio te dá. Se você quer ter acesso a centenas de aventuras, desde o épico God of War até a paz do Minecraft, sem precisar gastar mais de R$300, o PlayStation 3 é a sua melhor escolha. Depois de 2 meses vivendo intensamente com esse console, a resposta é simples: vale a pena e muito. Aliás, se esse vídeo te convenceu a comprar no PlayStation 3, eu te convido a dar uma olhada aqui na descrição desse vídeo, onde tem algumas versões de PlayStation 3 disponíveis para comprar.
Então dá uma olhadinha e não perde essa oportunidade. E pra vocês, o PlayStation 3 ainda é relevante? Quais jogos não podem faltar na biblioteca de quem vai comprar um hoje? Deixa aqui nos comentários e vamos trocar essa ideia. Então é isso, eu sou o Pato, o vídeo fica por aqui e pra você é... Olha só o que foi achado aqui por ele. Tá vendo o jornal? Olha só a notícia. Aliens comeram a minha xoxota premiada.